Alô, alô, boa tarde, salve, salve! Donos da bola no ar aqui na tela da Band. Nessa terça-feira, véspera. Aliás, hoje tem Copa do Brasil, véspera de decisão amanhã. E você curtindo tudo na Band News FM 89,5. Donos da bola de hoje com o Cadu Doné, com a comentarista da rádio Band News FM de Mara Oliveira e o repórter do Super Esportes, Luiz Martini, convidado especial. Você participa conosco pelo Twitter no @ Os Donos da Bola MG e também no facebook.com/, Os Donos da Bola MG. Lembrando que daqui a pouco vamos divulgar aqui os nomes dos ganhadores dos ingressos de camarote para o jogo de amanhã do Galo contra o Newell's Old Boys, ok? Daqui a pouco aqui nos Donos da Bola, você que participou, enviou sua mensagem para o 72250, né? Antes da mensagem com as duas letras MG. E aí, mensagem tal, 72250, pá, mensagem criativa sobre a questão da Lagoa da Pampulha, despoluição. Você tá ligado na parada aí, né? Pois é. Então daqui a pouco vai rolar o sorteio. Aliás, sorteio não. Vamos divulgar aqui os nomes dos dois ganhadores. Lembrando que são 2 pares de ingressos de camarote para o jogo de amanhã, ok? A missão não será nada fácil. Entretanto, o Atlético contará amanhã com Leonardo Silva e Leandro Donizete para o confronto decisivo contra o Newell's Old Boys. Confira o treino aí. Na porta da cidade do Galo, apoio e confiança. Galo, Atlético Mineiro! Tem que acreditar, para nós não tem nem 1% de chance, não. Para nós é 100% de chance. Chegando aqui dentro, caiu no outro, tá morto. Semana de jogo decisivo. O desafio de disputar pela 5ª vez a Copa Libertadores começou em fevereiro desse ano. Várias etapas foram vencidas. O Atlético precisa agora vencer o Newell's Old Boys para chegar pela primeira vez na história em uma final. Já paramos para pensar várias vezes, desde o começo da competição, né? Buscando essa final inédita. E esse é o nosso jogo, é o jogo que a gente tem que acreditar. Vai ser um jogo muito difícil, mas a gente tem que acreditar e saber da nossa força na independência para que a gente possa aí, visualizar mais ainda essa final, mas com um jogo de superação, sem dúvida. A missão não é nada fácil. O Galo, que sofreu gols em todas as partidas da competição, desta vez não pode levar. E ainda precisa balançar as redes pelo menos 3 vezes para classificar tranquilamente. A gente sabe que a gente tem que fazer o placar, construir um placar e não levar gols, né? Então a gente não pode somente querer fazer o gol e esquecer do que a gente também tem que fazer, que é marcar. Então a gente está pronto para isso, vamos nos preparar mais ainda lá atrás, temos jogadores responsáveis para isso e deixar para nossa linha de frente decidir esse jogo. Para essa difícil missão de quarta-feira, o Atlético pode ganhar 2 reforços importantes. A imprensa não pôde filmar, mas Leandro Donizete e Leonardo Silva, que não jogaram na Argentina porque estavam machucados, hoje treinaram normalmente. Vale sempre o sacrifício, né? E quanto à dor, ela não me incomoda no momento. Mas acho que em qualquer jogo, se o atleta se sentir bem, quiser ajudar a equipe, se for benéfico e prudente, vale qualquer sacrifício, o atleta vai pensar da melhor maneira possível. Claro que para você estar 100% é só o ritmo do jogo que faz com que o atleta esteja 100% fisicamente. Mas a gente não pensa nisso, pensa só em se superar e pensa só em ajudar da melhor maneira possível. Se for possível estar em campo, eu vou fazer o melhor. O que deu para ver desse primeiro treino da semana foram algumas finalizações. Todo mundo ajustando a pontaria para surpreender os argentinos. É hora de trabalhar, de acreditar, de retribuir todo o apoio e confiança da massa atleticana. Atlético Mineiro, Galo forte, vingador. Muito bem, eu gostei da trilha de fundo aí da matéria, né? O drama e tal, mas de fato será um jogo cascudo, muito cascudo. Daqui a pouco a gente vai falar do Cruzeiro. Logo mais tem Copa do Brasil, Cruzeiro contra o Atlético Goianiense. Uma passada rápida aqui para falar sobre tudo isso que a gente viu, da situação do Atlético, Dimara.
Olha só, eu acho que a gente tem que destacar essa simbiose do Atlético com o torcedor, né? Simbiose, E é esse o nome mesmo, né? Dessa integração que existe com essa torcida, dessa história ali do lado de fora, e sempre foi assim. Tem esse contexto muito próximo do Atlético, vai fazer toda a diferença, tá cheio de vídeos motivacionais que a própria torcida fez, né? Ou seja, ela tá passando junto com o Atlético, com esse time. Isso aumenta muito a responsabilidade de quem vai estar em campo. Tá ouvindo, Ronaldinho Gaúcho? Muito bem, Luiz, prazer recebê-lo aqui. Eu digo mais uma vez, no programa a primeira vez, mas na casa pela segunda, já que a gente te recebeu lá na extinta Esportes FM. Como é que você está vendo toda essa atmosfera do jogo de amanhã, os 2-0 no jogo de ida, a obrigação de vencer, fazer 3 gols de diferença, o mínimo de 2-0 ali para levar para os pênaltis? Como é que você está vendo toda essa atmosfera, o fato de o Newell's não treinar no Independência, a desconfiança da própria torcida do Newell's com o goleiro Guzmán? E aí, prazer recebê-lo. Prazer é meu, boa tarde a todos. Bom, primeiro ponto, né, o Atlético, o Cuca, quando ele usa aquela camisa, sim, nós podemos, eu até ouvi pessoas de fora criticando isso, da imprensa de São Paulo, do Rio, mas o Cuca é sempre taxado como pessimista. Quando ele usa uma camisa de otimismo, ele é criticado, então já é uma incoerência, pelo menos nesse ponto para mim. E eu acho que o Atlético, no início do jogo, ele precisa atacar com inteligência, como foi a frase dita pelo Cuca, pelos próprios jogadores. É preciso ter o controle do meio-campo para evitar o contra-ataque do Newell's, não ir para cima como um doido, mas botar o ritmo de jogo do Atlético. Lá na Argentina, o Atlético quis se defender. O Tardelli foi auxiliar do Richarlison durante o jogo. Ele não atacou, o Bernard muito preso também. Então o Atlético precisa fazer o contrário do que já provou em outros jogos que tem capacidade. Muito bem, Cadu Doné, é isso mesmo, Cadu, é muita cautela. Aliás, falando em cautela, evidentemente que não misturar, não confundir velocidade com pressa, não é? Isso. Lembrando que para fazer o segundo e o terceiro tem que fazer o primeiro antes, né, Cadu? Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. É claro que precisando de um resultado, de certa forma, difícil de ser conquistado, o time tem que tentar o jogo inteiro e já começar desde o início. Mas eu acho meio um clichê que não procede muito essa coisa. Tem que fazer o gol dentro de 15 minutos. Isso não existe. Não existe. Pode ser os 2 aos 45 segundos, sabe? Essas bobagens do futebol. Tem que tentar e levar o jogo a sério o tempo todo, independentemente do que for acontecer ao longo da partida. A gente já começou a falar um pouco aqui da estratégia do Galo e eu fico muito curioso para ver como que o Newell's vai se portar taticamente, porque no primeiro jogo, Everton, eles foram muito ousados. Jogaram numa espécie de 4-3-3, 3 atacantes, os 2 laterais subiam muito, a gente via praticamente só os 2 zagueiros e o primeiro volante marcando basicamente com 3 homens. Então, um esquema muito bacana de se jogar em casa, mas será que eles vão ter essa coragem de jogar fora desse jeito? O treinador diz que mantém, né? Ele diz que mantém, mas eu acho que vai ficar só no papo furado mesmo. Acho até que não vai ficar tão na retranca não, porque eles não têm essa característica. Mas também não vai ficar tão avançado, mas é uma curiosidade que eu tenho, ver o posicionamento do Newell's. Hoje tem Cruzeiro e Atlético Goianiense, Copa do Brasil e alívio para a torcida e jogadores. O Cruzeiro, enfim, está de volta ao Mineirão, palco onde venceu todos os jogos disputados neste ano de 2013. Hoje, o time terá pela frente o Atlético Goianiense. O fator casa pode ser o trunfo da equipe celeste. Os jogadores do Cruzeiro já estavam com saudades. Mais de 40 dias longe de casa, mais precisamente do Mineirão. O Mineirão é nosso, como a gente já sempre fala. Então, o nosso torcedor empurra a gente, está sempre nos apoiando. Por causa da parada para a Copa das Confederações, o Cruzeiro teve que mandar 3 jogos neste brasileiro fora do Mineirão. Tudo bem, o time não perdeu no Independência e nem na Arena do Jacaré, mas os números no Gigante da Pampulha impressionam. Desde a reinauguração do Mineirão, o Cruzeiro só sabe o que é vencer no estádio. 9 vitórias em 9 jogos. Todos os jogos que a gente fez no Mineirão, nos últimos então, foram jogos maravilhosos. Nossa equipe é bem adaptada com o gramado. A gente tinha um pouco de dificuldade no início, porque a bola era muito rápida e a gente não tinha um campo de treinamento parecido. E depois que a gente adaptou, tivemos 2 jogos aí que nós jogamos lá e tivemos grandes dificuldades, mas creio que com essa volta aí a gente possa crescer novamente. Contra o Atlético Goianiense, qualquer vacilo em casa pode ser fatal. Todo cuidado para não sofrer gol no primeiro jogo. E, claro, balançar as redes do Dragão. A gente sabe que o primeiro jogo em casa, a gente tem que
procurar fazer gols, que é importante. Então, eu acho que o time deles vai vir com uma proposta de jogo mais defensiva, saindo no contra-ataque. Mas se a gente tiver com a marcação toda certinha e as bolas que forem na frente, a gente aproveitar as oportunidades, a gente tem tudo para sair com um grande resultado nesse primeiro jogo. Muito bem, tá aí então. É a situação do Galo contra o Atlético Goianiense. E aí, Dimara? Eu acho que... Do Galo Cruzeiro. do Cruzeiro, tá? Porque eu li Galo ali agora, tem uma matéria do Galo para rodar. Já tá quase, né? Olha, o Cruzeiro tem que fazer essa história dentro de casa. O Cruzeiro tem que aliás, é amplamente favorável o retrospecto. Porque é bom lembrar, eu até falava sobre isso na Band News, hoje o Atlético Goianiense já não tem mais o patrocínio daqueles políticos famosos, né, que ficaram aí perdidos ao longo do tempo. Não tem mais esse patrocínio, não é uma equipe tão poderosa essa que vem a Belo Horizonte. Então, o Cruzeiro, sim, é uma equipe que investiu muito, que tem o histórico de querer buscar esse resultado. Não está valendo mais aquela história de resolver no primeiro jogo. Então é preciso fazer o resultado dentro de casa. É uma outra composição de jogo. Não tem ainda Dagoberto, não tem Ceará, não tem Bosa. Então é realmente a equipe que a gente viu contra a Portuguesa. Então é preciso aquele posicionamento, aquela definição que a gente vive cobrando do meio campo do Cruzeiro. Será que este meio campo hoje vai ter essa definição? Mesmo sendo contra um adversário mais fraco, a Portuguesa também era um adversário mais fraco. E o Cruzeiro precisa se impor em casa. Muito bem, aí, Luiz. Esse retrospecto favorável que o Cruzeiro tem em casa vem sendo um diferencial também. Se o Atlético tem no Independência, o Cruzeiro tem no Mineirão. O Mineirão parece que faz muito bem, de fato, ao Cruzeiro. Contra um Atlético Goianiense, pelo que a gente já conhece do Atlético e principalmente do René Simões, você acha que a gente vai ter um jogo mais cascudo logo mais? Ou o Cruzeiro, pelo retrospecto, pela bola, pelo time, é amplo favorito também? Eu acredito que o Cruzeiro é amplo favorito, até pela necessidade de resposta do Cruzeiro. O jogo com a Portuguesa foi ruim, tecnicamente não foi um bom jogo de nenhum dos lados. O Cruzeiro perdeu chances no fim, poderia ter saído com os 3 pontos, mas não conseguiu. E o Cruzeiro tem aquele dilema, mudar o foco da competição, mas dar a resposta do futebol, porque o que ficou devendo na última rodada e precisa dessa reação. Eu acredito que o Cruzeiro vença com facilidade o Atlético Goianiense. E aí, Cadu? Nessa linha de dar a resposta, estou muito curioso para ver o comportamento do Diego Souza, que acho que desde que chegou ao Cruzeiro, esses últimos 2, 3 dias foram um período mais crítico dele, em que ele recebeu mais cobrança, né, Dimara, da imprensa, da torcida. Então, como ele vai se comportar, acho que pode dar uma boa resposta. E o Vinícius Araújo, acho que tem tudo para fazer uma boa partida hoje, um adversário de menor porte, jogando em casa, para se firmar ali, sabe, Everton? Para brigar sempre com o Borges, mas nunca com o Anselmo Ramon, já ficar sempre acima do Anselmo Ramon. E a questão do Diego Souza também é impressionante, né? Como se espera do Diego Souza. Por onde ele passa, se espera o Diego Souza, no mínimo, do Palmeiras, né, há 3 anos atrás. E não vem rendendo, é impressionante. Aí eu pergunto a vocês, ele não rende porque ele não está em jogo? Muita gente vem defendendo isso nas redes sociais. Porque você sabe que o torcedor, tem muito torcedor que sabe muito de bola. Aliás, a maioria sabe muito, sabe mesmo. Às vezes tem dificuldade para expor, para expressar, mas sabe. Muitos torcedores, inclusive, dizendo que ele tem que jogar mais avançado. De repente, se avançar mais, colocar como homem de frente, ele pode render mais. E aí? Mas é exatamente isso que a gente vem cobrando aqui nesse programa. Que ele seja, então, realmente, efetivamente, esse segundo atacante. E que a armação seja feita pelo Everton Ribeiro. O dia que conseguir definir quem atua por qual posição, quem faz o quê, a história do Cruzeiro vai mudar ali pelo meio. Quando definir que o Nilton é o primeiro volante, mas que ele precisa ter um volante que saia para o jogo e ajude nessa armação o Everton Ribeiro, a situação do meio do Cruzeiro vai melhorar. Então são situações de posicionamento. Eu acho que o Cruzeiro está mal posicionado em campo. E é por isso que Diego Souza e Everton Ribeiro não vêm rendendo aquilo que se espera. E são 2 que não ajudam na marcação. De jeito nenhum. Então o Cruzeiro joga com 2 atacantes, 2 que não ajudam na marcação, sobrecarrega a parte de trás. Você acha que a armação tem que ficar com o Everton Ribeiro? Eu acho que sim. E até o Everton Ribeiro no Campeonato Mineiro foi muito bem. Quando chegou na decisão contra o Atlético, ele não apareceu tão bem assim. E agora vai ter essa oportunidade no Brasileiro. É um bom jogador, mas tem que se firmar ainda no Cruzeiro também. Fala-se numa queda do futebol do Cruzeiro, exatamente dessas finais do Campeonato Mineiro para cá. Essa queda, de fato, aconteceu e foi o time todo, Cadu? Foram poucos jogos de lá para cá, porque houve a parada para a Copa das Confederações, e no segundo jogo do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro teve uma partida muito boa. Então eu acho meio relativo essa história. E contra o Botafogo, por exemplo, perdeu, mas jogou bem. O time tem oscilado mesmo. Eu não diria que há uma queda clara depois
da reta final do Campeonato Mineiro. O time oscila, fez bons jogos. Irregular. Irregular. Contra o Inter aconteceram algumas situações de saída de jogadores sentindo contusão, né, que essas contusões acabaram também de forma significativa, contribuindo para aquele resultado. Ganhou do Corinthians num jogo equilibrado, não foi uma atuação exuberante, mas ganhar do Corinthians é sempre importante, porque é um dos principais times. Favorito ao título. Então acho que a história é essa mesmo. Teve o azar da saída do Dagoberto também, que até então era um jogador diferente do Cruzeiro. Mas isso tem que saber lidar, né, com essas ausências, porque elas vão acontecer. O Dagoberto é um jogador que tem excesso de contusões, o Borges também tem jogadores com características parecidas. Claro, agora, eu acho que fundamental também vai ser essa recuperação do Martinus e a inscrição dele efetiva para que ele possa participar dos jogos. Porque o Martinus tem uma característica tática que o Cruzeiro não tem em outros jogadores e que o Marcelo vai poder usar para uma mudança mesmo, quando ele tiver com essa dificuldade que a gente está falando. Diego Souza, Everton Ribeiro, Dagoberto não vai, Borges não vai. Ele tem a alternativa do Martinus, que pode ser um jogador pela movimentação de frente muito importante para o Cruzeiro. Nós citamos aqui a questão do Diego Souza. Ele foi substituído na partida entre Cruzeiro e Portuguesa no último sábado e o próprio Meia sequer ficou no banco de reservas para acompanhar os minutos finais do jogo. Questionado se a mudança não teria agradado, ele apresentou aí suas justificativas. Vinícius Araújo, 20 anos, que momento ele vive? Uma estreia atrás da outra. Essas semanas agora eu tenho vivido as estreias, né? Estreia no Campeonato Brasileiro, uma estreia na Copa do Brasil. Eu acho que é muito importante essas estreias porque estou muito feliz que está podendo ajudar o Cruzeiro, está podendo jogar. Como eu falei, o Marcelo está me dando uma sequência agora e eu tenho que aproveitar a oportunidade. O jovem atacante está confirmadíssimo para enfrentar hoje à noite o Atlético Goianiense. E tá louco para impressionar. Vou estar sempre buscando mais. Eu acho que o jogador de alto nível, de um time como o Cruzeiro, tem que estar sempre buscando algo a mais. Então, vou continuar focado, com a cabeça tranquila e procurando jogar futebol e ajudar o Cruzeiro. Contra o Atlético Goianiense, as atenções estarão voltadas, sim, para Vinícius Araújo, mas principalmente para Diego Souza. É que contra a Portuguesa, pelo Brasileirão, no último sábado, ele foi substituído aos 14 minutos do segundo tempo. Aparentemente chateado, ele sequer quis ficar no banco de reservas. Vocês acompanharam aí durante a semana, era dúvida para o jogo por causa do meu tornozelo. E acabou de eu sair no jogo, eu já acabei indo pro vestiário direto, que lá tem gelo, lá tem Coban, tem tudo, e acabei já começando o tratamento, sabe que vem outros jogos pela frente. Tranquilo, durante a entrevista coletiva, Diego Souza descartou qualquer tipo de possibilidade de desentendimento com o técnico Marcelo Oliveira. Não tem nada disso, o Marcelo sabe disso, já conversei com ele depois e não tem nada quanto eu nunca reclamei para sair, já saí não sei quantas vezes aí de partidas. E a opção do treinador, a gente tem que aceitar e, gostando ou não, a gente tem que aceitar. E para esfriar as cobranças, as especulações, o já experiente Diego Souza sabe de cor o que fazer. Olha, só trabalhando, só tendo bons jogos, fazendo gols e eu creio que só assim você possa satisfazer o seu torcedor. Quem sabe então o dia não é hoje. Olha, o meia Diego Souza também falou que ainda está em busca de uma forma ideal de jogo. Confira. Olha, não é à toa, né? As pessoas cobram de quem tem certeza que pode render, que pode dar. E graças a Deus que é assim. Eu torço mais para que continue sendo assim. Eu nunca corri de pressão, sempre trabalhei muito em alguns outros clubes que eu joguei, todos com pressão, e tenho certeza que eu vou dar bastante alegria a esse torcedor. Ainda não consegui encaixar a melhor forma de jogar, estou tentando, estou buscando. Tenho certeza que junto com essa volta no Mineirão, a nossa equipe vai encaixar e temos grandes jogos pela frente aí para fazer. Eu também acredito que a equipe vai encaixar ainda, até porque tem qualidade individual, né? E aí é só o papel do treinador para conseguir armar bem essa equipe em campo. Agora, 7 meses de trabalho, já não seria tempo suficiente, Luiz, para se achar a forma de jogar do Diego Souza?
Mais do que suficiente, né? Depende muito também do próprio Diego Souza, eu acho que se enquadrar bem no esquema, mas eu acho que ele tem essa liberdade. O Marcelo passa essa impressão que ele permite conversar, sugestão, então acho que tem que ter essa junção. Talvez essa cobrança maior em cima do Diego Souza veio no momento que o Elber cresceu. O Elber entrou bem em alguns jogos do Cruzeiro. Contra o Corinthians ele sofreu pênalti, contra o Internacional até ele está lesionado. Então foi uma mistura disso, mas que ainda falta esse ajuste e teria que já ter ocorrido, sim. Dilmara, você acha que, e aí não é nenhum tipo de insinuação, é uma pergunta, são muitas estrelas do Cruzeiro. Você tem Dagoberto, são jogadores do primeiro escalão, você tem Dagoberto, Dedé, tem Diego Souza, tem o Dedé, né? Então você acha que o Marcelo Oliveira tem uma certa dificuldade para trabalhar com esses caras? Dificuldade mesmo de comunicação, porque um jogador, às vezes que vem da base, um cara que não é tão estrela, normalmente ele aceita melhor as determinações, ou não? Aceita, até porque normalmente é esse treinador quem o leva para a equipe principal. Então ele fica meio que devendo para aquele treinador. Devendo, gente, entre aspas, né? Devendo, que eu digo, é devendo a oportunidade, a gratidão, porque a galera interpreta tudo bagunçado, né? Mas no caso do Diego Souza, eu acho que ele respondeu essa pergunta aí, Everton. Ele, pelo que ele disse ali, na primeira resposta, ele disse que já conversou com o Marcelo Oliveira sobre o que aconteceu no jogo da Portuguesa. Então já aconteceram as explicações, o diálogo é extremamente importante. E ele revelou ali que ele realmente não está jogando da forma como ele gostaria de jogar. Então, são pontos que o Marcelo e ele precisam se acertar. Se o Marcelo quer ele numa posição e ele não se vê confortavelmente por ali, então não é ele o jogador para entrar ali. E Odmar, o Everton falou ali da passagem do Diego Souza pelo Palmeiras, que foi o melhor período dele, mas se a gente lembrar no Vasco, que ele também teve uma boa passagem, não tão boa, mas para lá de respeitável, ele jogava quase sempre, às vezes variava, mas quase sempre de segundo atacante. E o Vasco até poderia servir como uma inspiração para o posicionamento tanto dele quanto do Nilton. Porque os dois foram muito bem, jogavam juntos, e o Vasco está uma draga danada agora, mas na época dos dois foi muito bem, Libertadores, Copa do Brasil. Tinha o Juninho Pernambucano para dar bola. Né? Mas eu digo tinha assim, o Felipe, mas ele às vezes. tinha outro armador, né? Quando a gente está falando da questão do Juninho Pernambucano, a gente está falando disso. É preciso... Gente, nenhum homem de frente vai jogar se você não tiver armação. O Cruzeiro não tem armação pelo meio hoje. É isso que precisa ser resolvido. Muito bem. Olha aqui, pessoal. Artilheiro do Galo na Libertadores, o centroavante Jô. Ele terá a missão de balançar as redes do Newell's Old Boys na decisão de amanhã, além de tentar quebrar a boa defesa do time argentino. Ele terá também que encerrar um jejum que se arrasta desde o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro. Ele é o artilheiro do Atlético na temporada. É também um dos artilheiros da Copa Libertadores. Jô marcou 6 gols na competição continental. E agora, mais do que nunca, o time precisa dele. Se não é a partida mais importante da minha vida, acho que é uma das, né? Já participei de algumas, mas acho que o momento que a gente vive é a principal, né? E eu, com certeza, acho que todo mundo precisa de um atacante que seja decisivo, né? Então eu tenho que me concentrar e estar bem para poder fazer a diferença. E já faz tempo que o atacante não marca um gol com a camisa do Atlético. A última vez foi contra o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro. E se o jogo é decisivo, é hora de quebrar esse jejum. Tenho que me cobrar, né? Meu último gol foi contra o Cruzeiro na final. Eu acho que um atacante não pode ficar tanto tempo assim sem marcar, né? Mas é ter paciência. A gente sabe que uma hora sai e com certeza tem que sair na quarta-feira, né? Eu acho que não sou eu, como acho que a equipe toda está confiante e todo mundo acredita em mim. O adversário, Jô, conhece bem. É uma equipe que sabe jogar, é uma equipe que a gente estudou bastante e sabe que é argentino, né? Eles vão querer amarrar o jogo, vão querer fazer a catimba deles, né? Que acho que eles sabem fazer bem. É hora de consertar os erros do primeiro confronto com os argentinos. Nesse jogo, o importante é ter calma. É claro que a gente tem que pressionar no começo, mas saber que são 90 minutos, que a gente tem que ter paciência, um gol de cada vez, não é já pensando no segundo e no terceiro, antes de fazer o primeiro. Então, eu acho que a gente está tendo essa consciência aí de que a gente tem que ter tranquilidade, mas tem que pressionar porque a gente está dentro de casa. Muito bem, e aquela jogada manjada, quando muita gente precisa, já repara, não sei se com o Luiz acontece a mesma coisa, já repararam que às vezes os torcedores perguntam pra gente, o que você acha? Como se a gente tivesse condição de falar algo que vai de fato acontecer, preconizar o que vai acontecer, e na verdade não é assim, ninguém tem esse poder, né? Mas o que eu sempre digo para quem me pergunta é o seguinte,
não tem como prever. Se naquela bola que o Atlético faz no início dos jogos, em que solta a bola, já dá um bico e o Jô escora de cabeça, e se pinta um gol ali, muda a história do jogo, muda a forma do nível jogar, o Atlético vai ferver, a torcida vai empurrar. Sobre a questão do jogo de amanhã, o Atlético tem que entrar para jogar bem. O resultado é consequência de um jogo bem feito, entendeu? Então, que entre para fazer 4, porque se tomar um, isso vai acontecer? Não estou dizendo que vai, estou dizendo que ele tem que jogar para fazer 4, porque se tomar um ainda fica no lucro. Não é? Então, jogar bem o resultado é uma consequência. E mais, digamos que o Atlético saia da Libertadores, o ano acabou? Claro que não. Você tem Copa do Brasil, você tem Campeonato Brasileiro e ainda mantém um time muito bom. Né? Então, a questão é essa. Entrar para jogar bem, o resultado seria uma consequência, não é isso, Luiz? Com certeza. O Brasil e Espanha é um grande exemplo disso. O Brasil fez um gol logo no início, todo mundo mobilizado para ganhar, aquela junção toda, e deu certo. O Atlético tem esse papel, ele vai jogar em casa, vai ter o apoio do torcedor. Eu não acredito em vaias depois dos 15, 20 minutos se não sair o gol. Eu não vejo nesse sentido. Eu acho que a torcida do Atlético está muito mobilizada realmente em empurrar o time para tentar essa vitória, que pode fazer 2. O Grêmio, uma oportunidade contra o Defensor do Uruguai, perdeu de 2-0 fora, fez 2 em casa e classificou nos pênaltis. Também é uma possibilidade. Acho que o Atlético tem essas variáveis todas. Tem que jogar futebol, repetir as atuações que teve em alguns jogos do primeiro semestre. Eu acho que o que preocupa é a ansiedade. Por que a ansiedade? Na verdade, em qualquer situação, né, Dimara? Não só nesse jogo de amanhã, mas você vai numa decisão de medalha de ouro numa Olimpíada. Se o atleta psicologicamente não estiver muito bem, ele pode ser o melhor atleta do mundo. Claro. Ele vai refugar. Lógico. A gente está cansado de ver isso. E tem essa ansiedade, por quê? Porque, na verdade, no caso específico do Atlético, ele precisa mudar um resultado que foi muito ruim, que foi negativo para ele no primeiro jogo. Então, o que acontece quando você está numa situação dessa? Você não pode errar. Essa questão do não poder errar, até pode, não estou dizendo, mas a questão maior que se coloca na cabeça é assim, eu não posso errar em nada, eu não posso perder um gol com facilidade, eu não posso perder um passe no meio. Esse não errar é que faz com que essa ansiedade aumente a cada dia. A gente está vendo nas redes sociais, o pessoal fica brincando, tá chegando Natal, mas não chega quarta-feira. Então, a ansiedade está com todo mundo. Você não acha que esse lance, Cadu, de eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar, isso contribui de forma negativa? Depende como o time lida com isso. Contribui de forma negativa é sensacional. Depende como o time lida com isso. Agora, você falou, né, que os torcedores ficam conversando, pedindo palpites. Isso é até legal, faz parte. Acho que existem algumas partidas que, por circunstâncias diversas, táticas, técnicas, emocionais, a gente tem um feeling, assim, e são partidas mais fáceis, assim, de você prever. Essa, sinceramente, eu não aposto um real para qualquer um dos lados. A gente estava conversando ontem, depois do programa, você falou isso, essa jogada do Galo, de mandar a bola para a área, vai que dá certo com 15 minutos. É um exemplo ótimo da gente imaginar o jogo. Um jogador expulso. Por outro lado, vai que o Atlético está jogando muito bem, mas não consegue encaixar uma jogada de gol e o Nils aproveita um contra-ataque. Então, são detalhes das características táticas do time, técnicas que esse jogo, sinceramente, acho que quem aposta um real para qualquer um dos lados está arriscando muito. Agora, se você não quer apostar no Atlético nem no Newell's, aposte na Chevrolet Brasil. Afinal, o Brasil já provou que é o campeão da Copa das Confederações e agora é a sua vez de ser o campeão conquistando o seu carro novo. A hora é agora. Você que tem mais de 18 anos pode comprar seu carro por apenas R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$ 10 por dia. Compre agora mesmo, ligando para 3003-4443. Se você tem um carro usado, pode usá-lo como lance também. E olha só que moleza, com o seu lance, você pode diminuir ainda mais o valor da parcela ou prazo. Só mesmo a Brasil para fazer isso por você. Mas ligue nesse momento, ligue agora, ligue nesse minuto e compre o seu sonho. 3003-4443. Ainda não ligou? Então fique sabendo que quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$ 25 mil toda semana até o final do seu plano. Imagina você, carro novo, R$ 25 mil na mão para gastar como quiser, você não pode perder. Ligue agora 3003-4443. Seu Chevrolet novo por menos de R$ 10 por dia é só na Brasil. E olha só, os 10 primeiros que ligarem e comprarem um consórcio agora vão ganhar uma camisa do Brasil da Capsquila. Olha aqui, ó, é a do Brasil. Então, para todo mundo gritar bem alto, é campeão, é a promoção da Brasil. 3003-4443. Além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, é ou não é? Conquiste o seu novo carro agora. Ligue
ligando 3003-4443. É Chevrolet, Brasil, Zil. Intervalo rápido, 2 minutinhos só. Na volta, mais Cruzeiro, logo mais tem, hein? E também mais sobre o Galo. Amanhã contra o Newell's. Até já. Os